Aqui em Goiânia, essas são imagens que você vê lá do Morro do Mendanha, mostrando a cidade com as nuvens bastante baixas. Vamos saber como é que está a Avenida 85? Vamos mostrar para você que está acompanhando, tá vendo aí? Avenida 85, como sempre, bastante movimentada, asfalto molhado, está chovendo também ali no alto do setor marista. Mas será que está chovendo no Rio Araguaia? Vamos ver imagens ao vivo também lá da cidade de Aruanã. Olha aí, o tempo está nublado, mas não está chovendo nesse momento lá na cidade de Aruanã, que a gente mostra para você o nosso majestoso Rio Araguaia. Estamos no ar, canal 3.2, é o nosso programa Agora Goiás, ao vivo na TV Assembleia. E hoje, terça-feira, acontece a primeira sessão ordinária dessa semana. Destaque para duas propostas. Uma que incrementa o apoio a ações ligadas à sustentabilidade digital e outra que altera as normas que autoriza o repasse de recursos a municípios atingidos por calamidade pública. A reunião poderá ser acompanhada pela sessão na TV Assembleia Legislativa, pelo site oficial do Parlamento e também pelo YouTube, a partir das 3 horas da tarde. Você vai ver agora também um resumo da última semana. Congresso de Direito debate reforma tributária na Lego. Deputados aprovam o fim da taxa do agro e caravana leva serviços gratuitos ao interior de Goiás. Confira agora no Flashes da Semana. A Assembleia Legislativa de Goiás sediou nos dias 12 e 13 o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. O evento reuniu autoridades como o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro Gilmar Mendes, além de juristas e especialistas que discutiram os impactos da reforma tributária no país. Já no plenário, os deputados aprovaram em definitivo o projeto que acaba com a chamada taxa do agro e também a proposta que perdoa multas aplicadas a produtores rurais durante o transporte de gado. Outro projeto aprovado concede reajuste de 5,4% no salário dos professores da rede estadual. Os parlamentares também aprovaram um decreto que derruba uma portaria do Detran que criava novas regras para o uso de som automotivo em Goiás. Segundo a Assembleia, a norma impunha exigências que não estavam previstas em lei e, por isso, acabou sendo anulada pelos deputados. Enquanto isso, o programa Deputados Aqui segue levando serviços gratuitos à população. Nesta semana, a caravana passou por Nazário e chega a Anicuns com atendimentos de saúde, orientações jurídicas, serviços públicos, castração de animais e atividades para a comunidade. E a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem a empresários que se destacam aqui no estado. A iniciativa foi do presidente da Casa, o deputado estadual Bruno Peixoto, e é o que você confere agora na reportagem da Heloísa Caos. Toda história de sucesso começa com um primeiro passo. A empresária Danila Guimarães sabe bem disso. Depois de uma trajetória que começou de forma simples e foi construída com trabalho e dedicação, ela recebeu a medalha Pedro Ludovico Teixeira, uma homenagem de iniciativa do presidente Bruno Peixoto, a quem se dedica todos os dias por Goiás. A realização assim, de vários momentos na minha vida que eu me pego pensando, lembrando há 20 anos atrás, quando eu comecei lá na 25 de março carregando sacola. Eu tenho muito orgulho da minha história, do que eu construí. A sessão também destacou histórias de empreendedorismo construídas com dedicação ao longo dos anos. A empresária Denise Costa, por exemplo, relembrou que começou vendendo joias dentro da própria Assembleia Legislativa de Goiás e hoje conquistou seu espaço no mercado.
E assim como tantas outras homenageadas, foi com esforço e persistência que alcançaram os objetivos. É muito importante para mim saber que eu trabalhava aqui, eu fiquei 9 anos aqui servindo, eu levava joias na mão em mão para todas as pessoas aqui e saber que hoje vai fazer 2 anos que eu tenho a minha loja, que eu pedi exoneração, abri a minha loja e já estou recebendo uma homenagem como empresária, é algo muito gratificante. É difícil, mas é muito gratificante. Não desistam, porque vocês conseguem. Outro reconhecimento foi o título de cidadão goiano, entregue ao empresário Fábio Miranda. Natural do Rio de Janeiro, ele contou que chegou a Goiás há 23 anos, com planos de ficar apenas 6 meses, mas foi aqui que acabou construindo a sua história. Minha família tinha negócios aqui no Centro-Oeste e eu vim para passar 6 meses. E nesses 6 meses que eu passei aqui, eu acabei conhecendo minha esposa, que é goiana, e por aqui acabei ficando por mais um tempinho. Aí quando eu fui ver, já tem 23 anos que eu estou em Goiânia, né? Autor da homenagem que reuniu mais de 200 empresários para a entrega de certificados, medalhas e títulos de cidadania goiana, o presidente Bruno Peixoto lembrou em seu discurso que ser empresário no Brasil é dar exemplo de gestão. E eu sei a dificuldade que é gerar emprego. Eu digo que ser empresário no nosso país e manter-se em funcionamento, este empresário, empresária, em qualquer outro local do mundo, daria exemplo de gestão, porque ser empresário no país não é fácil. O deputado estadual Eduardo Prado esteve presente para acompanhar a solenidade e lembra que o papel da Assembleia é justamente valorizar e incentivar iniciativas de quem deseja empreender em Goiás. Nós aqui no parlamento, nós temos que sempre incentivar as pessoas que fazem a diferença no estado de Goiás, que empregam, que fazem gestão, que fazem a diferença, que levam Goiás para se destacar aí no cenário nacional. Aí, parabéns a esses homenageados. E na noite de ontem também teve homenagens a palestrantes e parceiros que colaboram com comunidades gestores GO. A iniciativa foi do deputado Virmontes Cruvinel. Que começou com um grupo simples nas redes sociais, acabou se transformando em uma grande rede de troca de experiências e conhecimento. A comunidade Gestores Go foi criada pela acadêmica Delma do Nascimento, a partir da percepção de que muitas pessoas buscavam informações sobre cursos e oportunidades de qualificação. Começou há 11 anos atrás, todo mundo precisa de horas na faculdade e eu não tinha muito dinheiro para fazer cursos. E eu sempre gostei de compartilhar. Aí eu buscava esses cursos, compartilhava no grupo da graduação. Os professores me elogiavam e aí esse grupo foi para o Facebook. Do Facebook eu comecei a convidar gestores de RH, pessoas do meio acadêmico. E aí nasceu essa comunidade no Facebook e depois foi para as redes sociais. Com o crescimento da iniciativa, a comunidade passou a reunir milhares de participantes e se consolidou como um espaço colaborativo de divulgação de eventos e oportunidades de aprendizado. A gente vai inovando, vai melhorando, vai evoluindo, né, e vai trazendo novos modelos de gestão. Então, acho que esse papel de articular, né, diferentes, né, players, vamos colocar assim, né, e ofertar isso de forma gratuita para a sociedade, acho que é o grande papel, né, que esses gestores têm. Durante a solenidade, palestrantes e parceiros que contribuíram voluntariamente com a comunidade foram homenageados. Entre eles, o presidente do Conselho Regional de Administração de Goiás, Samuel Albernaz, que sabe bem o valor deste reconhecimento. Nós estamos muito felizes com essa homenagem e com esse reconhecimento. E aqui eu quero dividir essa homenagem com todos os profissionais de administração, gestores públicos, né? Todos vocês, né? Divido essa homenagem aqui em reconhecimento ao trabalho desenvolvido à frente do CRA de Goiás.
Autor da iniciativa, o deputado Virmondes Cruvinel sempre teve um olhar voltado para projetos que incentivam a troca de conhecimento e fortalecem a formação profissional. A Assembleia Legislativa com o presidente Bruno sempre tem incentivado essa pauta da capacitação profissional, de incentivar inclusive a formar novos empreendedores e talentos também. E a nossa missão segue compartilhada na Comissão do Empreendedorismo. Por isso, além de trabalhar de forma firme na elaboração e consolidação de leis que garantam essas oportunidades, também esse momento de reconhecimento de pessoas que se destacam, que fomentam conhecimento. Nós temos trabalhado bastante no trabalho de base, no fomento da educação nas escolas estaduais, também incentivando aí junto às universidades e outros apoiadores. Então, o momento é de reconhecer o trabalho que os gestores têm, também nessa pauta de capacitação profissional. Bom, gente, ontem à noite teve a festa dos melhores do Goianão 2026. Foi eleita, inclusive, a seleção do campeonato. O futebol goiano viveu uma noite de celebração no Palácio das Esmeraldas. Autoridades, dirigentes, atletas e convidados participaram da premiação dos melhores do Goianão 2026. Um evento que marcou o encerramento de mais uma edição de sucesso, dentro e fora de campo. A cerimônia reuniu representantes da Federação Goiana de Futebol, clubes e nomes que brilharam ao longo da competição. Eu acho que a organização, a maneira como a gente está fazendo com que o Campeonato Goiano possa ser divulgado lá fora, a visibilidade que está sendo dada para essa competição através de vários canais de televisão, tanto na TV aberta quanto da TV fechada. Eu acho que o importante é estarmos todos juntos em prol do crescimento do nosso futebol goiano. O evento também contou com a presença de autoridades, reforçando a importância do esporte para o Estado. Quero parabenizar a TV Record, TV Assembleia Legislativa, TV Brasil Central, nosso aplicativo Deputados Aqui, uma transmissão formidável, sucesso total. Eu fiquei encantado em ver o resultado. E outro ponto que eu quero realçar aqui com vocês, o padrão da filmagem, impressionante, a nitidez, dando realmente ao Goianão aí uma condição da pessoa assistir em casa num padrão de excelência. É importante reconhecer que o governador Caiado resgatou o esporte goiano, recriou a Secretaria de Esportes. Agora mesmo nós estamos lá entregando mais de 1.200 cartões do Bolsa Pro Goiás para atletas de alto rendimento, das mais variadas modalidades, para que a gente possa apoiar esses talentos que nós temos esportivos aqui em Goiás e fazer com que o nosso estado seja o estado do esporte. O importante é que a torcida do estado de Goiás, do Brasil e do mundo, através da internet, pôde acompanhar uma transmissão de altíssima qualidade. Então eu preciso parabenizar primeiramente esse time, o time da TBC, da TV Alego, que levou até vocês, torcedores, as melhores imagens do Campeonato Goiano de 2026. E dentro de campo, o sucesso também se refletiu fora dele. As transmissões levaram o Goianão para todo o estado, ampliando o alcance da competição. Tivemos um campeonato goiano maravilhoso, com imagens maravilhosas, com comentaristas sensacionais. Eu falo que nosso time de jornalista, nosso time técnico, nossos cinegrafistas, nossos motoristas, nossos seguranças, o pessoal da limpeza, eles são merecedores desses aplausos, porque são eles que fizeram desse campeonato goiano um sucesso. Esse campeonato que está cada ano melhor, né? Cada ano mais emocionante. Por quê? Porque a transmissão da Brasil Central e da Assembleia faz com que o torcedor, e aquele que nem era de repente torcedor, mas era telespectador, ele procurasse se interessar mais ainda pelos jogos. O Campeonato Goiano está verdadeiramente agora na casa dele, que é a TV Brasil Central, junto com a TV Assembleia Legislativa. Nós estamos muito satisfeitos. E o Palácio das Esmeraldas é digno, sem dúvida alguma, de receber aqui, todos esses personagens do Campeonato Goiano, seja a imprensa, sejam os jogadores. A gente fica muito feliz e a gente fica muito gratificado. Esses momentos precisam ser celebrados e essa celebração vai para a história com toda certeza.
Bom dia, mais uma terça-feira, é com muita alegria aqui no estúdio da TV Alego que a gente abre mais esse Sobrevivência, um programa que fala de várias experiências em vários campos e hoje a gente vai falar da arte em Goiás. O tema hoje é a Fargo, a Feira de Artes de Goiás, que está na sua 8ª edição. Uma feira que abre um espaço de negócio, abre um espaço de trocas de experiências, de relacionamento e um mercado que está cada vez mais em alta, que é o mercado de arte, não só arte visual, mas também a cerâmica, a tapeçaria, né? É uma coisa, as esculturas, e nós somos uma riqueza no que diz respeito à arte. Nós, Goiás. E é com muita honra, com muita alegria que eu apresento para vocês a nossa querida Vanessa Cruz. A Vanessa que está à frente, que lidera a Fargo Goiás, claro, com uma rede de apoio impressionante, né? Nunca a gente está sozinha num projeto desse tamanho. E a Vanessa está aqui conosco e vai dizer para a gente o que representa a Fargo para Goiás e para as artes de uma maneira geral no Brasil. Bom dia, em primeiro lugar, muito obrigada por me convidar. Doutora Cristina, uma apoiadora sempre. Eu aprendi muito sobre arte com você, então isso é muito importante. Eu já estou nesse universo da arte há quase 20 anos e eu lembro da primeira vez que eu fui na sua casa e sua casa estava lotada de artistas, que ainda era um universo um pouco distante da minha realidade. Então imagina, nós estamos envolvidas e amigas e próximas há mais de 20 anos dentro desse universo da arte que é tão presente na sua vida. Então muito obrigada por trazer a Fargo aqui nesse momento, você que apoiou a Fargo antes mesmo da primeira edição, enquanto era uma ideia. A ideia da Fargo começou e as pessoas, na verdade, falavam, nossa, mas será? Não tem tantas galerias? Porque a Fargo é uma feira de negócios em arte. Não é apenas uma celebração entre artistas. É também um momento para as pessoas conhecerem, entenderem um pouco sobre a produção local. É como se fosse uma feira de tecnologia, uma feira de carros, uma feira de vários negócios. Cada uma tem o seu perfil de feira e agora nós temos no Centro-Oeste, em Goiás, uma das feiras sobre negócios em arte mais importantes do país. Então isso para nós é um extremo orgulho, assim, nós temos muito orgulho de estarmos construindo isso, como a Tina falou, com uma rede de apoio, com pessoas incríveis que apoiam essa iniciativa. A feira acontece agora no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que é a nossa casa, a Casa da Fargo, de 13 a 17 de maio. E essa edição vai ser uma edição que a gente chega maior. A gente chega ocupando os 2 espaços do Centro Cultural. E as pessoas perguntam muito, nossa, mas por que dobrar o espaço? Porque a produção está pujante. A produção local, os artistas, os artesãos, eles estão assim, cada dia mais potentes, com uma produção mais concisa. Então a gente precisa de espaço maior para receber tanta gente que a gente tem em Goiás. E como organizar uma feira desse tamanho, Vanessa? O que está envolvido nisso? Porque para quem visita, né, como você bem reforçou, eu sou uma apaixonada por arte, né? Eu vejo na arte uma possibilidade de transformação emocional, de cura emocional. Eu não saberia viver num lugar sem alguma coisa na parede ou sem uma escultura. Isso, para mim, é fundamental, é vital, né? Eu olhar para um objeto e sentir meu movimento interno. Então, para mim, que vou lá, como muita gente, né? Para apreciar, para conhecer novos artistas, mas para vocês que estão nos bastidores, que estão na infraestrutura, como é essa organização? O que está envolvido na construção, que não começa uma semana antes, né? Quanto tempo antes? Como que é esse processo? Então, nós temos a Fargo o ano todo, porque é isso, a Fargo ela acontece o ano todo. Não começa quando abrem as portas do Centro Cultural, do MAC, e nem encerra quando termina.
Então, nós temos uma equipe e, assim, é muito prazeroso dizer que a equipe, ela está desde a primeira edição. Praticamente, a equipe foi crescendo, mas os coordenadores, a família Fargo, ela está desde a primeira edição. Na verdade, há 19 anos, praticamente, porque a Arte Plena, que é a produtora da Fargo, completa esse ano 19 anos. Então, a gente tem esse cuidado de fidelizar com os produtores. E os produtores se envolvem de uma forma íntegra. Então, nós vamos preparando a feira, primeiro, correndo atrás dos patrocínios. Importantíssimo, né? Porque sem o patrocínio as coisas não acontecem, né? Sem as verbas que a gente busca em cima de leis de incentivo do Estado, do município, parcerias, patrocínios privados. Então, esse momento é um momento que a direção vai o ano todo, batendo nas portas. E eu confesso, Tina, que hoje está muito mais fácil. É porque consolidou, né, Vanessa? Hoje você fala Fargo já é uma etiqueta, já é um ativo, né, para a pessoa. É isso. E assim, quando a gente começou, a gente ia pedir um apoio, as pessoas não davam muita moral. Você tinha que explicar, né? O fato de ser um evento em arte ainda torna os patrocínios, infelizmente, isso é importante dizer, ainda é um pouco difícil. As empresas privadas, principalmente em Goiás, ainda não entenderam o poder dessa cadeia produtiva e dessa economia criativa gigante que é a arte. Então, assim, eu aproveito esse espaço para pedir mesmo, sabe, para que as empresas, as pessoas que gostam de arte, incentivem mais os artistas, os eventos, não só a Fargo, mas tanta iniciativa que precisa, às vezes, de um valor tão pequeno. E Goiás é celeiro, né, Vanessa? É celeiro em todas as ramificações que você pensar de arte. Goiás está presente, tem alguém que faz parte desse calendário nacional e até internacional, né? Você vê Goiás lá nos anos 70, né, começa com projetos de pinturas em fachada de edifício, que foi uma inovação, né? E Goiás não aproveita aquilo que tem. Eu vejo isso, né, no dia a dia. Tem algumas pessoas que falam até assim, acaba sendo de fora para dentro. Quando o artista vai para fora, os do Estado começam a valorizar. Uai, minha mãe falava isso, né? Vou pagar para a vizinha falar as coisas para vocês, né? Porque a vizinha tem razão, eu não. Mas assim, eu vejo que isso tem melhorado muito. Então, a Fargo, eu acho que a feira, eu acredito, né? Não é nem que eu acho. A feira, ela aproxima as pessoas da arte, porque às vezes as pessoas têm medo de ir no museu ou entrar dentro de uma galeria, e eu escuto muito uma frase, eu amo, mas eu não entendo nada. Então, como a Fargo é um espaço de comercialização, de sociabilização também, as pessoas vão para encontrar os amigos, fica uma coisa mais descontraída, as pessoas se aproximam da arte e conseguem entender que tem arte para todo mundo. Então, dentro da feira, você pode comprar um imã de geladeira de um artista, uma peça utilitária de um artesão no espaço do Sebrae, né? E você tem obras de mais de 1 milhão. Então, você pode entender que dentro da feira, você vai achar uma gama, não é aquela obra de um valor mais agregado, para você nesse momento, mas você não sai de lá de mão vazia caso você queira adquirir alguma coisa. E o Sebrae tem sido muito parceiro, né, Vanessa? A criação do selo Goiás, dos produtos goianos que são reconhecidos pelo Sebrae como qualidade de produção e também capacidade de venda, é incrível. O selo, não só na arte, no artesanato, como também na moda, na culinária, né? É maravilhoso. O Sebrae está conosco desde a primeira edição. A FEComércio, SESC, SENAC também. É muito importante falar sobre a importância desses parceiros dentro da Fargo. Então, a gente construiu junto. Na primeira edição, como é que é? Coloca vários artesãos. Hoje tem um edital. É importante dizer também para os artistas, nós não temos espaços, nem espaço físico institucional, para receber todo mundo.
Então, a feira ela é organizada com galerias e coletivos que representam os artistas. Isso é importante, né? Deixar claro, frisar. Né? Porque assim, você é um artista, entra em contato com a organização. A Tina perguntou, a doutora Cristina perguntou como que a gente organiza. Primeiro, falando um pouco sobre esse trabalho das galerias e dos coletivos, porque não é só você querer participar, você tem que estar inserido dentro de um coletivo ou uma galeria, ser representado por um espaço, porque imagina se nós, como nós somos celeiro, como nós somos um espaço tão rico e de amigas artistas, dos artistas, e hein? amiga de muitos artistas incríveis. Eu não teria espaço para colocar um estande de cada artista individualmente. Então a gente precisa se organizar dessa forma. Então isso tem sido muito importante, porque da primeira edição para cá, vários grupos se organizaram de forma formalizada, né? De forma com o seu MEI, com o seu CNPJ, para poderem participar. A Fargo foi criando os espaços coletivos. Em Goiás... E também você vai disciplinando, né? Porque todas as leis de incentivo você tem que obedecer determinadas regras. É isso, respeitar. Quando a gente escreve um projeto, quando a gente se compromete e apresenta um edital para ser selecionado, existem várias regrinhas de prestação de contas, inclusive, que é tudo muito sério, que a gente precisa cumprir. Então, mas a diversidade, ela vem justamente dessa forma. E para uma galeria nacional participar, doutora Cristina, é importante dizer, ela precisa estar totalmente envolvida com a nossa cena regional. Não só Goiás, a gente abre para o Centro-Oeste. Então, não é para ser um lugar que as galerias grandes vêm para aproveitar a situação e se projetar. Ela precisa estar envolvida, ela precisa ter um artista de Goiás, do Centro-Oeste, ela precisa realmente trazer alguma contrapartida para a nossa região. Então, isso é uma condição obrigatória. Então, assim, todas as galerias, elas representam alguém do Centro-Oeste e a gente, claro, sempre puxa a nossa sardinha para os de Goiás. Porque a gente tem muita gente. E é a vitrine, né? É a nossa Fargo, vitrine. Feira de Arte de Goiás, né? Não tem sentido eu trazer um artista talentoso de uma outra região. Esse artista vai expor, né, na feira regional dele. Hoje, são quantas feiras importantes no Brasil, né? Nós temos uma média de 10 feiras super relevantes no Brasil. As mais importantes, né, as mais antigas, né, que começaram há mais de 20 anos, é a SP Arte São Paulo. E a Arte Rio, que está acho que na 17ª edição, mais ou menos, assim, eu tenho que confirmar. Mas São Paulo é a maior na América Latina. E essas organizadoras das feiras, né, eu tive a oportunidade de conhecer algumas, elas prestigiam, vocês se prestigiam, né, nesse movimento de artista, não é? Então, é muito fortalecido o meio, assim, das feirantes. Das feirantes, e olha, e como a Vanessa disse, tem para todo mundo. A feira tem desde o imã de geladeira, uma peça utilitária de cerâmica, que tem coisas belíssimas, arte para se pôr na mesa, até, né, obras valiosíssimas. E falando de obras, né, a gente fala de pessoas que colecionam, né? Essas pessoas, elas vêm com um foco de compra, elas vêm com um foco de conhecer. Como normalmente é esse relacionamento com as pessoas que colecionam arte? Nossa, esse dado é um dado super importante. A Fargo, ela já está trazendo para dentro do público visitante, 30% é de fora de Goiânia. Olha que maravilha, 30%? 30%. A gente fez pesquisa nos 2 últimos anos. E esse ano retrasado, 2024, foi perto disso. E a gente sempre precisa fazer a pesquisa, porque a pesquisa é, inclusive, uma das obrigações do plano de lei de incentivo. Então, a gente precisa apresentar. E é muito, muito satisfatório a gente receber print dos colecionadores. Olha, minha passagem já está comprada, já reservei minha data. O feedback dos hotéis, porque coincide com o período da pecuária, né, maio. Então, os hotéis, um dos nossos parceiros de hotel falou, Vanessa, esse ano o pessoal da pecuária ficou sem lugar no hotel. Olha! Porque, assim, então, assim, Goiás o agro, é o estado do agro, essa potência, mas Goiás é da arte também.
Então ontem eu até fiz um vídeo, eu falei, se organizem, reservem os hotéis. E não é só agora no MotoGP que... Antecipem, né, a sua reserva. E assim, é importante falar, por exemplo, que até agora, nesse momento do MotoGP, os artistas estão em plena produção, porque os artesãos estão com espaços para vocês conhecerem a produção, dentro do projeto, né, do MotoGP, dentro das galerias. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu espero que os turistas que venham visitar aproveitem para ir no MAG, no MAC. MAG está com uma exposição da Helena Vasconcelos maravilhosa. Está abrindo uma outra agora do Da Cruz, acho que essa semana. O MAC com a Bienal de São Paulo, um recorte. O Centro Cultural UFG também abre uma exposição agora. Então, assim, arte o ano todo. Galeria Então, Cerrado também está com a exposição do Oeste. Do modernismo, maravilhoso. Então, assim, tem tantos espaços importantes para viver a arte. A Fargo, ela reúne tudo isso, né? Mas você pode viver arte o tempo todo em Goiás. Então, quem estiver visitando a cidade, visite esses espaços. E eu achei incrível o ano passado, né? Várias galerias e vários coletivos construíram o seu calendário pensando no público da Fargo. Isso. E eu estava na Casa Valenta, que é um ponto de cultura, né, ali no Parque Anhanguera, na minha região, e fui à Casa Valenta para esse evento. E qual não foi minha surpresa que o Leandro, que é um dos consultores do Sebrae, estava com um grupo super potente de São Paulo, e ele já tinha levado na cidade de Goiás para visitar o projeto das Mulheres Coralinas, visitar o projeto Cabocla, que é da Milena Curado, já tinha levado na Casa Jacobina, já tinha levado na TEAR, na Eleonore Sung, e todas estavam com alguma coisa que eu reconheço, né? Uma peça da Eleonore, uma roupa do Rafael, uma roupa da Teodora. Eu achei aquilo incrível. Levou e ele fez o percurso. Poteiro. Levou no Instituto Poteiro, que pouca gente, aliás, conhece aqui em Goiás. Visitem o Instituto Poteiro, fica no município aqui, conurbado, que é a Aparecida de Goiânia, nossa grande região metropolitana. O Américo, filho do Poteiro, está lá para te receber, para contar a trajetória desse grande mestre que nasceu português, mas se consolidou como goiano, e é um homem incrível, né? Mas eu fiquei muito impressionada com o que o movimento da Fargo traz para além da fronteira da Fargo, né, Vanessa? Então, é mais um motivo assim da gente se sentir super, né, felizes e orgulhosos, nós, a equipe toda. Porque a agenda dos museus, dos espaços, para esse período da Fargo, é super concorrida. Então, durante a Fargo, na Vila Cultural Cora Coralina, nós vamos ter uma exposição maravilhosa, poderosa, histórica do Ciron Franco, uma exposição com obras de colecionadores, porque a gente fala muito sobre o colecionismo. E algumas pessoas acham assim, o colecionismo em Goiás está começando agora. Tem 20 anos que eu conheço a doutora Cristina, tem 20 anos que eu chego na casa dela e a casa dela está lotada de obras de arte. Então, o colecionismo, esse interesse por arte, não começou agora. Tem muitas pessoas que falam assim, a Fargo, antes da Fargo não tinha nada. Tinha sim, tinha muita potência. A gente tem que falar dessas mulheres maravilhosas que fomentaram. Então, por exemplo, dentro da Galeria Potrick, né, a dona Marina Potrick, há quantos anos ela tinha a galeria, dona Célia Câmara, a Eliane Mícolos, né, a grande maravilhosa. Goiás, no mundo das artes, é das mulheres. Um estado feminino, né? É um estado onde as mulheres têm realmente muita potência, né? Então, isso, quando a doutora Cristina cita, né? Então, foi na Valenta, mulher, Milena, mulher. Então, assim, tem muitas mulheres coralinas, mulheres coralinas. Então, as galerias, os espaços coletivos, a gente fez agora no ateliê da Carine Brasil. Então, isso é muito importante, né? E as grandes referências, como, por exemplo, a nossa amiga, nossa querida Saida Cunha. Então, a relação que o Leandro fez quando levou as mulheres, ele também visitou a coleção da Saida. Que a Saida foi a homenageada do ano passado, maravilhosa, e a gente tem que render todas as homenagens a essa mulher.
E ela abriu a casa dela como colecionadora, que não começou agora, para receber esse grupo dos colecionadores locais e os de fora do estado para conhecerem um pouquinho da história dela nas paredes. Isso é realmente incrível, né? Você contar a trajetória de uma pessoa e poder levar essa arte para mais gente, porque, claro, minha casa é muito frequentada, como a casa da Saida é muito frequentada, mas ela não é aberta, né? Então você entregar essa possibilidade no momento da Fargo é incrível, né? A gente vai chamar um VT para ilustrar esse momento e nós vamos apresentar a nossa segunda convidada logo após a transmissão desse VT. Bem, nós estamos aqui então com essa grande mulher, né, arquiteta, colecionadora, ativista, uma mulher totalmente envolvida com a arte, não só de Goiás, como do Brasil. E eu vi uma história dessa mulher que eu admiro muito, quando ela me disse assim, não, eu vou em livrarias, e aí eu vejo livros de história infantil e eu compro, porque um dia, né, Cristina, eu vou ter uma neta ou um neto, então ela já fazia coleção de livros infantis para futura neta, para o futuro neto, né? Com vocês é uma honra te receber, Saida Cunha, que foi a nossa homenageada da Fargo do ano passado. A Fargo também tem essa capacidade de focar, né, de colocar no palco central quem faz arte em Goiás. É um prazer estar com você aqui nessa manhã, Saida. Bom dia, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro profundamente. Além de admirar, eu gosto muito de vocês, eu amo vocês. Minha admiração é imensa e nunca vou me esquecer do trabalho que você fazia lá no Hospital de Queimaduras. E você, como uma pessoa excepcional, um ser humano único, maravilhoso, de bondade e de trabalho com as artes como ninguém aqui. Você é maravilhosa. Você e Sandro são perfeitos. E você é minha inspiração. Sai da inspiração. Não sou arquiteta. É porque você foi professora na arquitetura, né, Saida? Qual foi a sua disciplina? Eu fiz Belas Artes. Belas Artes. Aí, depois da Belas Artes, ela criou a Faculdade de Arquitetura e criou o design. Então, pensam que eu sou arquiteta, mas eu não sou. É verdade. Eu dei aula para todos os arquitetos da minha época, que são meus grandes amigos. Eu fui uma professora que eu amei profundamente os meus alunos e, graças a Deus, fui amada por eles. E é um grupo muito forte, né, que estruturou o curso de arquitetura ainda era o CG, né? O CG. Hoje PUC Goiás, né? E foi considerado o melhor currículo do Brasil. Feito pela Beth Cardoso, e eu, foi considerado o melhor currículo do Brasil. Olha. Nós não tínhamos um espaço físico adequado, mas o nosso currículo foi considerado o melhor. Nós trabalhávamos muito, com muita criatividade, criamos e planejamos uma forma de avaliação diferenciada, em que você avaliava todo o trabalho do aluno e não o produto final. O produto final muitas vezes podia dar errado, alguma coisa errada, mas o trabalho do aluno para chegar ali era muito importante. Era mais importante, porque o produto final ele pode variar. Você tem várias alternativas. Ele pode variar e eu ouço muita gente falar, nossa, eu sabia muito, mas na hora eu passei mal, na hora eu me desconcentrei. Exatamente. E aí você não podia fazer, né, uma avaliação só pelo final, pelo produto final. Que é a lógica hoje do Enem, né? Você avalia um percurso, não só aquele momento da prova, como foi para você, para mim, o vestibular, para a Vanessa. Aquela atenção, né? E a gente estava falando aqui da importância da feira, Saida, para o mercado de negócios, né? Para potencializar negócios. Porque arte é lindo, as pessoas que estão envolvidas amam, mas tem que pagar os boletos no fim do mês, né? Tem isso também, né, gente? Mas também não é só isso. A Vanessa, com essa abertura, ela abriu Goiás para o Brasil e o mundo, né?
você abriu as fronteiras. Você conseguiu fazer isso. Você e Sandro. Você, Sandro Torres, né, o marido da Vanessa, e as Anas agora, né, 2 mulheres incríveis. Como a Vanessa disse, é uma feira, a arte em Goiás, né, ela tem uma marca, um traço aí de liderança da mulher que é fortíssimo, né? Fala um pouco pra gente dessa juventude, né, das Anas. Como é que foi, assim, a chegada delas na feira? Olha, eu até agora, né, pro início, né, do mês, eu fiz uma homenagem a elas, porque é isso, é essa energia jovem que traz essa facilidade da comunicação. A Ana Carolina, ela é arquiteta e formada na PUC e, assim, apaixonada pela saída e, né, tem também como referência todos esses professores maravilhosos. Então ela entra, a Ana Carolina Cruz, que é minha filha, ela entra como a arquiteta que transforma aquele espaço no espaço da Fargo. Então ela estudou expografia, ela trabalha a questão da luz, a questão da sensação do espaço. Olha. Ela transforma um museu num espaço expositivo de galeria, de negócios, é um outro recorte. Então, há pouco tempo, nós não tínhamos os profissionais de expografia aqui em Goiás, nós tínhamos os montadores e os curadores faziam a expografia, né? E essa questão da profissionalização do mercado. Então, nós tínhamos poucos fotógrafos, nós tínhamos poucos montadores, nós não tínhamos os arquitetos e os técnicos para fazerem a parte expográfica. Então, a Ana Carolina se especializou nisso. Olha, isso é que muito maravilha. legal. Então, é uma especialidade dentro da arquitetura. Dentro da arquitetura. Então, por exemplo, você vai na base, você vai em feiras no mundo inteiro, tem um profissional da arquitetura que transformou um espaço, um galpão, naquele momento, da feira. Então, a parte expográfica ela é de extrema importância e a Ana veio com esse profissionalismo. Então, nós visitamos feiras nacionais e internacionais para ela entender. Então, assim, não é uma luz qualquer. Quando você fala assim, como não vou ali, vou montar a mesa e... Não, então é muito importante, por exemplo, como eu te falei da fidelização, nosso grupo de profissionais, de prestadores de serviço, a equipe de montagem de som e iluminação é a primeira. Desde a primeira nós temos os mesmos, porque eles foram aprendendo a fazer a luz com o crescimento da feira. Foram comprando equipamentos. Então a Ana foi construindo com eles essa parte da expografia. Né, dessa parte de você chegar e se sentir abraçado pela feira. O nosso design, o Eudes Pina, que também está conosco desde a primeira edição, ele, junto com a Ana Carolina, cria toda a comunicação, não é apenas um banner colocado, tem toda essa pesquisa de espaço e para criar essa comunicação de sejam bem-vindos à feira, para que a feira realmente envolva. E aí entra a Ana Rita, que eu brinco muito, né? As minhas Anas, não tem só as duas, tem outras Anas. E a Ana Rita entra fortalecendo essa comunicação, porque quando a gente começou, o Eudes entrava no design, na comunicação, era tudo muito enxuto, a nossa equipe era muito pequena. E aí a gente tem, por exemplo, o grupo que a Ana Rita na comunicação coordena, que tem a Maiara como fotógrafa. Maravilhosa, trabalhou comigo como estagiária enquanto eu fui vereadora. O olhar da Maiara é impressionante. Muito sensível. E as pessoas perguntam assim, como é que vocês procuram os produtores? Porque você perguntou um pouquinho dos bastidores. A gente faz uma seleção para irem aumentando, né, no número de produção. E a gente sempre, na hora de fazer essa entrevista, a pessoa tem que amar a arte. Não é uma produção qualquer, assim. Se você não estiver envolvido, porque, por exemplo, um copo num evento qualquer é apenas um copo. Ali, uma obra de arte não é uma tela apenas. É a história do artista numa tela. É a vida do artista numa tela. O produtor ele tem que estar envolvido com isso. Então, assim, é muito legal ver que o grupo ele vive a arte também, o grupo da produção. Então, as meninas, elas coordenam cada área. Né? Nós temos a nossa coordenação, aí tem o financeiro, que é a Gardênia, que trabalha mais próximo ao Sandro, e cada um coordena o seu lugar. E com isso, tudo foi crescendo e se profissionalizando muito. É muito bacana, assim, porque hoje a gente tem que delegar na parte das pessoas, cada um seu coordenador, eu nem entro.
sabe? Então, cada um realmente já sabe como coordenar, já sabe como levar seu grupo. E isso é muito importante para nós, porque a feira cresce quando essas pessoas também crescem na sua autoridade. Porque quando você centraliza muito, você acaba não conseguindo fazer tudo que precisa, ainda mais com um crescimento, né, exponencial como esse, né? Nós estivemos juntas nessa área no sábado, no primeiro evento de lançamento da Fargo. Eu achei incrível, né? Queria saber o que você achou daquele bate-papo. Eu fiquei tão impressionada com tantas pessoas, e a sua maioria mulheres, né? Foi muito impressionante para mim aquilo. Cristina, eu fico muito triste porque depois que eu fui embora lá para Aparecida, eu me afastei e tanto que eu falei com a Vanessa e com o Sandro, eles têm que me atualizar. Mas eu fiquei impressionada com aquele trabalho, impressionada com a Vanessa. Na verdade, ela e o Sandro me assombram. Positivamente, né? Uma coisa que te encanta, né? É impressionante como eles sabem tudo, dão notícia de tudo, e o trabalho deles. Eles conhecem tudo. A arte goiana é a arte do Brasil, a arte do exterior. Eu sou impressionada com eles. Tenho uma admiração profunda. E sempre traz um artista, né? Trazendo a Karine Brasil no sábado. Eu falei para a Karine, eu encantei com o trabalho da Karine, para você ver o que é a criação. Eu comprei para minha filha um colar e um brinco da Karine, que é a flor, aquela flor, ai meu Deus, eu esqueci o nome da planta, é uma folha. E o desenho dela é lindo. Sabe o que ela fez? Ela só dobrou a pontinha da flor, da folha. Olha o que é a criação. Você não precisa de complicar. Você precisa de ser sensível. Perceber. É diferente, não é complicado. É ser sensível. É descobrir a beleza do momento, de um toque. Então, isso você já mudou. Ela só dobrou a imagem. Ela mudou a imagem. E eu fiquei E aí eu fiquei encantada com isso lá, vendo as pessoas falando e debatendo. E eu pensei, meu Deus, eu preciso de recuperar meu tempo perdido. Tempo perdido, hein, Vanessa? Imagina se todo mundo perder esse tempo como essa. Tempo perdido, o Sandro com Você quer atualizar, a Vanessa, né? Quero me atualizar. E eu fiquei muito, assim, entusiasmada como os coletivos, as pessoas estão se unindo sem disputa, sem competitividade, mas com um amparo onde o crescimento é para todas, né? Esse grupo da cerâmica é impressionante o que elas estão fazendo, né? Demais, lindo, 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 lindo. Você sabe antigamente... É isso que eu quero saber. Antigamente, para trás mente. Nós frequentávamos os ateliês. Nós estávamos sempre nos ateliês uns dos outros. E tinha o galpão lá da Faculdade de Arquitetura, onde a gente convivíamos. O Ciron, a Isa, a Ana Maria Pacheco, o Rússio, todos nós convivíamos lá. Então, era rico. Sabe? A troca, né? A troca. Sabe, você estava... Frei, imagina Frei eu ter... Esqueci de mencionar o Frei, meu grande amigo nosso. Então, a gente trocava. Você convivia com as diferenças de um de outro. As brigas. Necessárias. As brigas. Então, foi uma época fértil demais, uma época bonita demais. Seu Amaury Menezes, né? Que agora está morando lá em Goiás. E o Amaury é o maior amigo da minha vida, né? Então, sempre estivemos juntos em tudo. E uma vez, a Célia Câmara era fabulosa, né? Fabulosa. E ela fazia uns saraus, que ela punha aqui aqui onde era o popular. E aí teve um sarau de uma violoncelista. Olha. E tinha um tapete vermelho e essa mulher tocando, a coisa mais linda. E eu fui com a Amaury. E aí, eu para todo canto eu ia sempre com ele.
E aí ele falou para ele estava com catarata. Aí ele falou para mim assim: eu queria te emprestar meus olhos para você ver o que eu estou vendo. Olha. Aí eu falei para ele: então pinta. No dia seguinte ele pintou, hoje a tela está na minha casa. Ai, que coisa linda. Pintou a violoncelista. Com os olhos da catarata. E lindo, quando gente. eu fiz a retrospectiva do Amaury, ele falou: mas você está fazendo um negócio muito grande. Eu falei para ele: Amaury, eu quero que você desça as escadas lá da arquitetura da PUC. Eu quero que você desça as escadas e se emocione diante da sua vida. Olha. Do ser humano que você é e que você foi e que você fez. O Amaury merecia, eu falo isso sempre, ele merecia uma estátua. Tinha que ter uma estátua do Amaury. Ele foi tudo nessa cidade. Ele foi cronista, ele foi professor, além disso tudo, ele foi administrador, ele foi um dos fundadores da Faculdade de Arquitetura. Então, ele sempre fez foi tudo. Foi secretário de Cultura e fez o Hotel Vila Boa, na cidade de Goiás, né? E assim, tudo ele participou. Mas o Amaury, quando ele começou Belas Artes, ele não terminou. Por quê? Porque ele era melhor do que todos. Então, ele passou a ser professor. Já mudou de posição. Ele mudou de profissão. Como aluno, ele já passou a ser professor. Olha. Então, ele teve que receber um título de doutor honoris saber, porque para poder ser reconhecido como professor. Nossa, é emocionante, né? É emocionante. O professor, ele é um ser diferenciado. Pega também o Oliveira, também não é formado, né? Então, para ser professor, você tem que amar. Você tem que amar. E a vocação vai além da formação, né? Muitas vezes você sabe ensinar, mas você não teve, né, a técnica, o rigor aí de um diploma. Ana Maria Pacheco ocupou a National Gallery. Com uma exposição maravilhosa que ela fez lá. A Nacional abriu um espaço para Ana Maria, a única artista contemporânea, não britânica, né? E aí eles convidaram a Ana Maria para poder dar aula. O que ela fez? Ela usou os mesmos critérios da nossa faculdade, da nossa escola de Belas Artes. Olha isso. Ela levou para lá o que nós... A raiz goiana, né? Ou sai da uma das Você usou uma expressão bonita, porque ela fala que ela mantém a raiz goiana dela. Uma dos momentos mais emocionantes na minha vida pública foi a cerimônia de recebimento da Comenda Anhanguera da Ana Maria Pacheco. O discurso dela me encantou até hoje, assim, sabe... Me vem na memória ela falando da emoção de andar no Bosque dos Buritis e os buritis enormes. E como isso vem na obra dela, né? Porque é impressionante, as esculturas dela em tamanho né, de um adulto aí para cima de 1,60 m, é impressionante aquilo. E aí eu fiquei fazendo a conexão desses buritizais da infância dela com o que ela transformou em arte, né? A raiz, quando a pessoa não perde a raiz, ela realmente rompe fronteiras, né? Lá na National Gallery, ela pediu para subir o piso do museu para tirar o apoio das figuras, né? Então ficou como se eles estivessem em pé caminhando, né? E ela pediu à National Gallery que permitisse, que autorizasse as pessoas a tocar nas esculturas. A escultura tem que ser tocada. Olha! Tanto que agora, na exposição aqui da Cerrado, eu pedi, falei, deviam deixar tocar a escultura dela que está lá. Ela deve ser tocada. Você deve sentir. Que não é só com o olhar. Eu acho que eu estou mudando muito o assunto, mas deixa eu só contar isso. E aí, ela pediu.
E você precisava de ver, ela tinha umas esculturas de umas crianças, como as pessoas iam e tocavam, emocionadas as crianças, as esculturas das crianças. E ela tinha um São Sebastião flechado. Eu já vi imagem de São Sebastião. E aí eu estava lá, quando entrou uma moça novinha, bonita, cega. E aí ela foi tocando, assim, e quando ela tocou o São Sebastião, que ela tocou na flecha, ela assustou e tirou as mãos. Aí o guia dela explicou para ela o que era, e aí ela foi e tocou. É tão impressionante a visão do cego, do toque, que eu trabalhei... Os olhos estão nas mãos, né? Eu trabalhei muitos anos com os meus alunos com os olhos vendados, para eles se sentir. E é importante aproveitar essa fala da Saida. Nós temos toda a parte de acessibilidade na Fargo. E nós temos a visita guiada para cegos com áudio descritivo. Nossa, isso é maravilhoso. Eu estive no sábado à tarde numa roda de conversa lá na Associação dos Cegos de Goiás, que é uma casa histórica. Olha que lindo. É uma casa que é do governo federal, foi emprestada para a associação, fica na Tocantins com a Rua 70. Fiquei encantada com o imóvel, né? Que estava totalmente abandonado e eles recuperaram. Mas é uma coisa tão impressionante você estar com pessoas cegas. E uma Conceição, que nós fizemos a Feira das Pretas com ela tricota, ela é cega, ela tricota. Ela foi pegando na minha roupa, assim, passando. Aí ela, nossa, Cristina, é que eu achei tão bonita a sua roupa, porque ela tem que entender com a mão. Eu falei, não, pode pegar. Ela queria entender como que era o decote, como que era o movimento da roupa. É impressionante. Olha, como se desenvolve outro sentido, numa exposição da Camille Claudel lá no Parque Ibirapuera, eu estava lá e tinha uma cega. E aí eles colocaram essa cega diante de uma escultura. E eu fui perto, observar. E aí ela contava, ela falava com a mão o que eu estava vendo. Olha que impressionante. Eu tenho vontade de chorar até hoje. É impressionante, emociona muito. Eu estava vendo e ela descrevendo o que eu estava vendo com as mãos. E você trazer isso para a sua experiência enquanto professora, né? Esse exercício para os seus alunos, para eles compreenderem o que é, né, não ter visão, né? Como que é esse mundo da arquitetura, esse mundo da plasticidade para quem não tem um sentido, né? Também o som. Sim. O som, a gente trabalhava o paladar, o cheiro, com os olhos vendados. Olha que maravilha. Gente, essas duas mulheres são incríveis. A sua emoção nos emociona e nos ensina, né, Saida? Você tem muito para ensinar. E, Vanessa, você trazendo a Saida para essa roda de jovens, de pessoas potentes. Isso é tão incrível, porque ao mesmo tempo que você se atualiza, Saida, você ensina toda uma geração. O tempo todo. Essas experiências suas, essas vivências com grandes artistas do estado de Goiás e do Brasil, elas nos enriquecem, né? Essa troca é fundamental, né? Olha, Cristina, e a Fargo proporciona isso. Mas o que acontece, assim, desse fomento que a Saida, o Amaury, fizeram e fazem, não é uma coisa solta, eles apenas não estão no momento. Eles vão, fomentam, visitam. Ela fala que precisa se atualizar, mas ela é uma das pessoas que mais participa dos projetos culturais. Uhum. É impressionante a alegria que é receber a Saida. Na hora que a Saida chega numa exposição, ela para a exposição, porque assim, todo mundo quer beijar, todo mundo quer fotografar, todo mundo quer agradecer, os artistas ficam super felizes. Então, é isso, eles vivem. A maioria agora está um pouquinho mais recolhido, mas esteve agora na Cerrado. O fato de estar morando em Goiás, mas ele foi tão emocionante. Agora você vê que beleza, e a exposição no MAG para ele também. Ele morando lá em Goiás, ele participa. Um dos momentos mais importantes, mais emocionantes da Fargo do ano passado,
ela está emocionada e acabo me emocionando também, assim, que acho que a gente chorou muito nesse momento. Foi o momento que a Saida estava sendo homenageada e o Amaury chegou, saiu da cidade de Goiás, subiu a rampa do MAC para render homenagem a essa mulher. Vanessa, todas as homenagens, né, para Saida, Amaury, Thay, Cirone, Ana Maria Pacheco, Frei Confalone, são tantos nomes. E agora com essa juventude potente, né, o Sertão Negro, o Dalton fazendo esse movimento que ele está fazendo para o Brasil e já internacionalizou, né? A volta aos ateliês. A volta aos ateliês. E esse prazer de um artista conviver com a obra do outro. Olha que beleza. Que a Saida disse que foi tão potente na carreira de tantos artistas, né, daquela geração. Hoje, inclusive, a próxima pré-Fargo é no ateliê do Maróstica. O Maróstica, ele é um dentista que se envolveu com o universo da arte, é um rapaz super colaborativo, coletivo. Então, ele está abrindo o ateliê para o Muquifo, para o Justura, para outros coletivos, porque ele tem um espaço grande, que também, outros coletivos que estarão na Fargo, nós vamos fazer um evento maravilhoso no dia 28. Então, acompanhe nas redes sociais da Fargo. Deixa eu fazer uma observação rapidinha aqui, que é uma homenagem ao Frei e ao artista. Eu digo artista todos, não só ao Frei. O que é ser artista? Quando o Frei faleceu, ele não tinha uma pessoa aqui no Brasil que as pessoas pudessem chegar e dizer assim, meus pêsames. Olha. Não cabia de tanta gente dentro do velório dele, lá na igreja e lá no convento. Tanta gente. A igreja ficou lotada. Lotada. E eles não tinham a quem dizer meus pêsames. Você viu o tanto que o Frei foi querido. É o Frei Confalone, né? Para quem não conhece, ele veio há muitos anos da Itália, construiu uma história muito forte na cidade de Goiás. Tem o Museu Frei Confalone, né? Ali ligado à Igreja do Rosário. E é um artista que vale a pena conhecer. E a Saida traduz o que foi Frei Confalone. Sem uma pessoa da família para receber os pêsames, estava transbordando de gente. Isso foi Frei Confalone, né? Para as artes, para Goiás. E para quem tem ele no coração e teve a oportunidade de conviver com o Frei Confalone, né? Gente, tudo que é bom termina muito rápido, mas nós vamos estar aí no YouTube. Esse programa fica salvo, né, aqui pela TV Alego. E é uma honra receber. Reforço o convite, Vanessa, para a feira, os dias da feira, o local da feira, para quem ainda não registrou, para registrar e comparecer. Então, espero todos vocês na Fargo, de 13 a 17 de maio, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Toda a programação vai ser divulgada no Instagram da Fargo. Sigam o Instagram, compartilhem as informações. Nós estamos agora, nesse momento, com o Prêmio Estímulo. Então, se você conhece algum artista que precisa de uma oportunidade, de serviço, de ser reconhecido, mostre para ele, olha, lá na Fargo tem o link de inscrição, inscreva-se para o Prêmio Estímulo. O Prêmio Estímulo é super importante, nós não tivemos no ano passado, então ele voltou. E aí esses selecionados serão expostos na Fargo, de 13 a 17 de maio, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Eu aguardo todos vocês. Saida, e quem quiser te seguir, te acompanhar, você tá nas redes, você tá pessoalmente, né, Saida? Eu não publico nada. Eu nem sei. Eu não publico nada. Publicam por mim, mas eu não publico. Isso que eu ia falar, você não publica, mas todo mundo te posta, todo mundo tem o maior prazer de falar, eu sou amiga, eu conheço a Saida Cunha. Um prazer, Saida, estar aqui com você nesse programa, né? É tão rapidinho, mas é muito bom, né, você amar as pessoas, não é? Ah, a melhor coisa que a gente tem, né? Doutora Cristina, muito obrigada pelo espaço. Isso é muito importante para nós. E assim, nós estamos aqui, né, super apaixonadas umas pela outra, mas é importante dizer do nosso amor por você.
E pela isso é contribuição que você faz no nosso universo das artes, no nosso mundo, né? E você, o que você é importante, quanto você é importante para as artes em Goiás, o quanto você promove, o quanto você fomenta, o quanto você divulga. Então, todo mundo fica esperando o vídeo que você faz para divulgar a Fargo, que eu tenho certeza que esse ano logo chega. E tantas outras iniciativas, né? Você faz isso por nós e faz isso por tantas pessoas. Então, muito obrigada pelo espaço, pelo carinho e pelo reconhecimento que você tem pela arte de Goiás. Nossa, eu que agradeço, fico até muito emocionada. Para mim é vida, né? É sinônimo de vida, é arte. Né? A Fargo acompanha desde a primeira edição, assim como Goiânia Mostra Curtas, também sou apoiadora e acompanho desde a primeira edição. E a gente olha para trás, né, saindo igual você, e fala, gente, outro dia eu estava ali no Galpão reunida e de repente a gente já se passaram 20 anos. Mas é uma honra para mim tê-la aqui hoje, Vanessa, ter você, sai dessa presença incrível, radiante. E a gente encerra o Agora Goiás, nosso programa do querido Jordevá, e a gente segue aí nas redes sociais e esperando você na nossa próxima terça-feira.